Fala, criativos! Eu sou o Mer e no vídeo de hoje eu pensei em fazer algo bem diferente, na verdade. Queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana, que eu tenho certeza que vai agregar muito aí para quem é design, para quem também está de uma forma direta atendendo aí clientes. A gente sabe que muitas vezes em reuniões que a gente fecha projetos ou até mesmo reuniões que a gente já está em projetos, a gente precisa lidar com objeções dos clientes, né? E para isso a gente precisa sempre estar preparado, seja nas questões técnicas, quanto também ali em questão de repertório, em questão de referências, para a gente entender como que o mercado e as tendências estão hoje influenciando as marcas a se posicionarem de formas estratégicas. Então, para a gente bater aquele papo, pega aquele cafezinho e vamos trocar uma ideia. Segunda-feira da semana passada, eu tirei mais ou menos um período de 40 minutos para dar uma pesquisada em algumas marcas que eram mais direcionadas para o segmento de produto. Então eu olhei bastante ali referências de identidades visuais, mas não só a questão visual, até a parte estratégica ali na criação de campanhas e posicionamento de marcas, para entender como que essas empresas, né, elas posicionavam aquele produto no digital. Até porque a gente sabe que não basta só um perfil bonito, mas um conteúdo que realmente cria ali uma conexão com o seu público-alvo, né? E quando a gente faz essa busca, faz essa pesquisa por referências, para entender também quais são as tendências do mercado, o que está dando certo, o que está dando errado, é importante para a gente aplicar esse conhecimento, né, nos nossos projetos. Até porque, criativo, se você é designer, né, você não pode se vender só como uma pessoa, como um criativo que vai fazer uma arte bonita e pronto. Não, você tem que proporcionar muito mais. O designer não pode ser vendido como algo que somente envolve a estética, ele tem que ser vendido como uma solução, até porque para qualquer empresa, no final das contas, o que importa é a venda, ou até mesmo a visibilidade. Bom, e no começo da semana, rotina padrão, a gente faz aquela reunião de alinhamento para entender todas as demandas, todos os projetos, para fazer a distribuição para todos os criativos e todas as outras funções. E então segui a minha vida normal. E como eu compartilhei com vocês, tirei um período ali do dia justamente para dar uma pesquisada por referências e entender um pouquinho desse mercado. Quando foi na terça-feira, né, no final do dia, estava eu indo para a academia, quando meu sócio, né, ele entrou em contato comigo e falou: "Man, nós teremos uma reunião importante que vai acontecer por volta de 6 horas, 6h30. E era justamente o horário ali que eu iria sair da academia, né? E ele falou que era de um possível cliente e tudo mais. Eu fui para essa reunião praticamente sem entender nada sobre a possível conta, o possível cliente. Saí da academia, fui lá para o escritório. Quando cheguei lá no escritório, né, o pessoal já estava lá, estavam 2 pessoas, uma moça que seria responsável por criar ali a empresa, criar o produto, e o pai dela, que estava como sócio investidor. Cheguei lá, cumprimentei, e eles já estavam praticamente ali no começo da apresentação, estavam mais apresentando sobre o nosso portfólio, sobre os nossos cases, né? E foi muito interessante a minha experiência, a minha percepção visual com toda aquela campanha, aquele desdobramento de peças no digital e também site, que já estava criado. Porque não era uma criação do zero, não era para a gente pegar um brand, fazer todo o projeto de brand, depois estruturar, né, em um site, no digital, no perfil. Já tinha algo estruturado, já estava tudo estruturado, na verdade. Desde a criação do site, o site já estava pronto, tinha bastante posts assim já para começar, né, no digital, caps, toda a direção ali criativa, de peça conceitual e tudo mais. Porém, a questão é a forma que aquele brand foi desenvolvido. Eu estava olhando para aquela TV e a primeira coisa que eu vi eram 2 produtos. Porém, a forma com que esses produtos estavam naquela comunicação fez com que a minha percepção tivesse o entendimento completamente errado do que era o produto. Apenas resumindo para vocês, quando eu olhei para aquele produto que era uma caixa de suplemento, né, como se fosse a creatina, ao lado tinha um produto como se fosse aqueles creme que você aperta, né, você aperta e sai. Então, a minha percepção era que eu estava vendo um creme, na verdade, com provavelmente um condicionador. E o pior ainda é que a mensagem
que estava naquele banner do site, ela poderia estar falando tanto realmente desses produtos, quanto de qualquer outra coisa, mas ela não era clara o suficiente para eu entender o que era aquele produto. Isso já me deixou assim, tipo, confuso, porque ao mesmo tempo que eu vejo o produto, vejo o mockup, vejo o copy, eu ainda não consegui entender o que é o produto. E a comunicação tinha um outro grande problema, ela tinha todo o conceito ali de signos, algo que envolve mais a mente, mais os astros. Então, todo o produto estava ao redor ali de um universo cheio de estrelas, cheio de imagens e elementos esotéricos. A minha percepção, eu olhei assim e falei, não, deve ser um produto de cabelo para você passar na pele, que envolve ali a questão sobre bem-estar, sobre mente e tudo mais. E aí eles estavam falando. Enquanto eles estavam falando, eu estava analisando aquela peça e tentando entender o que era. Aí foi realmente que chegou o ponto-chave onde eles falaram, né, que aquele produto, que na verdade não era um produto de cabelo, não era um produto direcionado para shampoo, nada mais. Aquele produto redondo, ele era um pré-treino. E o produto do lado realmente era um creme, porém era um creme para você estar utilizando antes de treinar. E aí, sim, tudo bem que o creme eu já tinha linkado, né, uma coisa com a outra, mas o produto, o pré-treino ao lado do creme, cara, ficou uma cara de shampoo com condicionador que não dava. O texto não resolvia e a comunicação dos astros me trouxe uma confusão, porque eu não sabia se era algo esotérico, eu não sabia se era algo místico. Não estava relacionando com esporte, não estava relacionando com academia. Estava algo assim muito confuso. E aí foi o momento onde a gente começou a entender um pouco mais a expectativa do cliente. O cliente colocou ali todos os seus pontos quanto ao projeto, quanto à marca. E é um projeto promissor, porque vai envolver um jogador de futebol. E a gente, obviamente, deixou o cliente primeiro falar. Então é uma estratégia importante a gente sempre fazer com que o cliente ele já jogue ali as suas objeções, as suas dores, suas expectativas, para que você, em uma reunião, você consiga usar, né, todos esses pontos para realmente trazer uma solução que seja efetiva e que atenda às expectativas do seu cliente. Em todos os quesitos, né? Seja as suas dores, seja a sua expectativa, seja o que ele quer para a marca, o que ele quer, né, que você ou a empresa que você está, ela realmente atenda, ela realmente faça. Não queira apresentar ou vender logo o seu peixe de cara, não. Deixa o cliente jogar suas dores. Aí com as dores do seu cliente, você consegue fazer uma venda mais direcionada, você consegue trazer soluções que realmente ele precisa. E não soluções que ele talvez necessariamente não precise, não queira, entendeu? É você querer vender um peixe sendo que o seu cliente quer comprar um bolo de chocolate. Não faz sentido nenhum. Então quando você espera primeiro o seu cliente, o seu futuro cliente, falar das suas dores, falar do que ele precisa, aí sim você consegue, dentro daquilo que você pode entregar, vender o que ele exatamente está precisando. E aí, voltando ao assunto, o cliente falou, foi o momento onde a gente se posicionou. Foi aí que eu tive que ser franco com eles e compartilhar a minha percepção quanto àquela marca, quanto ao site, quanto toda aquela comunicação que eles haviam estruturado e quais foram os problemas que eu encontrei naquele projeto. Primeiro, a crença ela estava além do próprio produto, além até mesmo da marca. Houve um grande exagero, né, de você criar um contexto visual onde você evidencie muito mais esse contexto visual do que o próprio produto. Tava uma confusão ali de universo, de planeta, de estrela, de tudo que é coisa. Só que o produto estava escondido. Para vocês terem uma ideia, quando eu acessei o perfil do Instagram, parecia que eu estava em uma página de tarô. Eu não fazia ideia que estava numa página que era uma página de um produto que relaciona a energia, que relaciona ali a cuidado, o bem-estar com pessoas que treinam ou com pessoas que pelo menos têm esse cuidado com o corpo ou que precisa, né, de um produto para dar uma energia antes de fazer uma corrida ou antes de fazer uma academia. O perfil do Instagram não estava relacionando nada disso. O segundo ponto era a construção dos textos. Quando você estrutura um perfil do Instagram, um site, principalmente um site, a estrutura de texto, de informação, ela deve ser
muito mais para conversão. Você vai sim fazer o seu posicionamento de marca, trazer atributos do produto, atributos que estão relacionados à sua marca, como conceito, mas em plataformas como o site, principalmente, você precisa trazer de forma clara e de forma simples o seu produto, os benefícios do produto e, obviamente, você criar aquele speech de venda, você criar aqueles textos que relacionem a venda. E o que eu vi naquele site? Naquele site eu vi apenas conceito, eu vi apenas frases que eram bonitas, que falavam sobre equilíbrio, que falavam sobre a mente, mas que não falavam sobre o produto. Mas ainda assim o contexto visual estava legal, a disposição do site, a diagramação e tudo mais. Mas o texto não conversava. As imagens não conversavam, não tinha nem humanização. Então, assim, soltei o verbo, compartilhei a minha posição quanto todo aquele material e expliquei para o cliente que não basta a gente apenas criar uma arte bonita, mas uma comunicação que fosse funcional, fosse simples e clara para se comunicar com o público-alvo. Até porque quem vai comprar precisa ter clareza do produto, a clareza que eu não tive quando vi aquelas peças pela primeira vez. E o que foi importante nesse contexto, né? Igual eu falei para vocês no começo, que eu estava vendo referências e buscando várias ideias. Porque ela entrou com algumas objeções. E diante daquelas objeções, eu tinha pesquisado uma marca de café. Muito interessante a forma com que eles se posicionaram, seja no Instagram, seja no site, para vendas daquele produto, que se relacionava muito bem com o produto dela, que relacionava ali a qualidade de vida, relacionava algumas vitaminas, e era um público que ou treinava ou era ativo, pelo menos em exercício físico, e seria usado de uma forma muito boa como referência. E aí, diante daquelas objeções, daquela resistência em mudar, quando eu apresentei a referência para ela entender o que eu estava querendo dizer, na forma de se posicionar, evidenciando muito mais o produto e deixando a crença de uma forma mais sutil ou até mesmo subliminar, aí foi que o jogo virou. Porque ela viu ali o exemplo, ela já tinha comentado que ela tinha visto por cima ali aquela marca, que alguma amiga dela tinha falado, tinha comprado, e a forma com que aquela marca estava se posicionando foi a forma que ela viu que realmente era uma forma eficiente de você evidenciar um produto, de você posicionar um produto para gerar ali a necessidade, para gerar a vontade do público-alvo de comprar. E a forma com que a gente se posicionou também, que é um ponto muito importante, fez com que o cliente repensasse aquilo que ele achava que era o certo. E no final das contas, a gente fechou essa venda, a gente fechou esse projeto. É um projeto que eu pretendo compartilhar com vocês assim que já estiver tudo estruturado, assim que já estiver rodando aí no ar. Mas a minha experiência é importante a gente estar atento diariamente pelas tendências e também buscando por referências. Porque se a gente fica preso apenas no nosso repertório, ou naquilo que a gente já consumiu de conteúdo, às vezes a gente fica para trás, porque o mercado ele vai se transformando, o mercado ele vai acontecendo. E se você está atento, provavelmente você vai ter insights e argumentos importantes para estar aplicando em reuniões com clientes, em projetos e muitas vezes lidando com objeções que são completamente coerentes àquele projeto. E é isso, criativos. Se você gostou desse formato de vídeo e quer mais formatos sobre outros assuntos, deixa nos comentários aí e também deixa nos comentários o que você achou desse projeto, desse case. E não se esqueça, né? Deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Um grande abraço, até breve, até mais, Jesaia.